O mundo todo está preocupado com este vírus aqui, a nova geração do coronavírus, que pode provocar pneumonia. Ele surgiu na China na virada do ano, causou mortes e em poucos dias chegou ao Ocidente. Autoridades de saúde em todos os continentes tentam evitar uma epidemia global. Aeroportos monitoram sinais da doença nos viajantes e 35 milhões de chineses estão em quarentena na região onde tudo começou. A pedido do Fantástico, um brasileiro que mora em Wuhan registrou o clima de uma cidade quase do tamanho de São Paulo em completo isolamento. Uma brasileira que chegou da China semana passada com febre e falta de ar ficou 3 dias em observação neste hospital de Belo Horizonte. O motivo da apreensão estava a 17 mil quilômetros dali. Wuhan, no centro da China, tem 11 milhões de habitantes. Mas só dentro dos hospitais se vê aglomeração. Todos os médicos da cidade foram convocados. Essa funcionária conta que mente para tranquilizar a mãe, que mora em outra cidade. A enfermeira Xiao Zimin mal consegue passar em casa nos intervalos do trabalho. Ela explica o desenho que o filho de 11 anos mandou pelo celular. Não é um castelo que ele quer. Ele quer estar comigo debaixo de um arco-íris. O governo chinês, que tinha anunciado a entrega em 10 dias de um novo hospital, disse ontem que serão construídos 2 novos prédios em Wuhan. Mas fora dos canteiros de obras e das enfermarias, a metrópole é um deserto. Está tudo fechado, pouco movimento na rua. O brasileiro Eros Martins mora há 2 anos em Wuhan, onde estuda mandarim. Não tem transporte público na cidade. A cidade entrou em quarentena. Outras 12 cidades da região também foram fechadas pelo governo central. Ninguém entra, ninguém sai. O transporte foi restringido, inclusive dentro das cidades. Não tem trem e a frota de táxis diminuiu. A população comprou o que pôde nos mercados. Cerca de 35 milhões de moradores estão em quarentena. Em escala menor, as restrições foram adotadas em todo o país. Outro brasileiro, Charles Putz, viajou a passeio para Xangai, a maior cidade da China. O trem acabou de partir, viram só como ele está vazio. Esse aqui é meu colega viajando comigo. Nosso vagão todo vazio. Os primeiros casos da doença respiratória surgiram em dezembro. Todos os doentes frequentavam o mercado de animais vivos em Wuhan. O mercado foi fechado no dia 1º de janeiro, mas o número de casos continuou a crescer. Na segunda-feira passada, cientistas chineses informaram que o contágio do coronavírus estava se fazendo de humano para humano. Na semana do Ano Novo Chinês, época em que a população mais viaja por dentro e para fora do país, a luz de emergência se acendeu no mundo todo. Primeiro na Ásia. O aeroporto de Jakarta, na Indonésia, foi um dos muitos que passaram a monitorar a temperatura de viajantes que chegavam de Wuhan. Depois, o cuidado foi adotado pela Austrália, na Oceania, pela Nigéria, na África. Na Europa, Rússia e Itália são 2 dos muitos exemplos. Na quarta-feira, o último avião saído de Wuhan com permissão para pouso nos Estados Unidos chegou a Nova York. Just don't panic. Não tenham medo de quem vem de Wuhan, disse esse passageiro do último voo. Nosso país está fazendo tudo o que é possível para controlar o vírus. Mas o controle é difícil. Hoje à tarde, os números eram estes: 56 mortos, 51 deles na região de Wuhan. 13 países foram atingidos. Nos Estados Unidos, o 3º caso foi confirmado. O epidemiologista W. Ian Lipkin, da Universidade de Colômbia, viaja para a China na terça-feira para ajudar no combate ao coronavírus. Os vírus têm uma enorme capacidade de evoluir e mudar de comportamento. Até onde sabemos, nada sugere que será tão grave quanto a SARS, a gripe asiática. Mas só o tempo vai dizer. A gripe asiática, em 2002, contagiou 8 mil pessoas em todos os continentes. Quase 800 morreram. O coronavírus tem esse nome porque é uma esfera com pontas que lembram uma coroa.
Os sintomas mais graves são falta de ar e pneumonia. Nesse laboratório, na Universidade de Colômbia, aqui em Nova York, é possível identificar o DNA de um vírus em apenas alguns dias. Essa mesma tecnologia foi usada na China e todos os grandes centros mundiais de combate a epidemias receberam a sequência do DNA do novo coronavírus em apenas 2 semanas. Mas este outro cientista, Thomas Breeze, diz que a quarentena de Wuhan pode ter começado tarde demais. Eles estão sempre um passo atrás do vírus. Já apareceram vários casos em outras províncias fora da região de Wuhan. Vai ser difícil conter a propagação, principalmente por causa das viagens no feriado do Ano Novo. Na China, país mais populoso do mundo, a aglomeração virou palavra proibida. E o feriado mais importante do ano teve as comemorações reduzidas ou canceladas. Aqui em Nova York, elas foram mantidas mesmo debaixo de chuva. Aqui no Japão, a maior e mais tradicional celebração acontece no bairro chinês de Yokohama, região metropolitana de Tóquio. Essa família veio assistir a celebração mesmo sabendo que o Japão tinha acabado de confirmar o 3º caso do novo vírus. A gente toma precauções e acredita que estamos seguros aqui no Japão, disse o pai que levou os 2 filhos para a rua. Ele confia no que a pesquisadora brasileira Nancy Belley chama de etiqueta respiratória dos japoneses. Basta estar tossindo, estar espirrando, eles usam máscara. Você nos ambientes públicos, no metrô, no ônibus, nos trens principalmente, você não vê ninguém tossir que não esteja de máscara. Esse tipo de máscara aqui, geralmente descartável, já é um hábito estabelecido aqui no Japão e no mercado nós encontramos diferentes formatos de venda, né? E essa farmácia aqui até tinha um pacote grande com 50 máscaras descartáveis, mas acabou agora há pouco. Olha só, uma das últimas caixas foi comprada pela turista de Hong Kong, que nos conta que já está difícil achar máscaras por lá. Nós acompanhamos o desembarque do último voo a deixar Wuhan com destino a Tóquio antes de a cidade chinesa ser isolada. Todos passaram pelo controle de temperatura corporal e ninguém ficou retido. Febre é um sintoma preocupante. 2 dias depois, um turista de Wuhan, que estava no Japão antes do último voo, se tornou o 3º caso no país. Nessas épocas de risco, evite contato físico, abuse da higiene. O Fantástico já mostrou como é fácil que um só indivíduo contamine um grupo inteiro. Você toca numa outra pessoa, essa pessoa se contamina e ela leva esse vírus, essa bactéria, para dentro do organismo dela quando ela toca no rosto, na boca. É essa forma que a gente acaba se contaminando. Mas no Brasil, o coronavírus ainda não desembarcou. Aquela paciente que foi internada em Minas Gerais, que a gente citou no começo desta reportagem, teve alta. Era uma gripe comum. Ela não tinha o coronavírus. No dia seguinte, a Anvisa se reuniu com companhias aéreas para reforçar protocolos internacionais de prevenção e anunciou que os aeroportos brasileiros vão orientar passageiros que estiveram na China se eles sentirem os sintomas do novo vírus. Você deve procurar uma unidade de saúde mais próxima e informar a respeito da viagem. Uma família de brasileiros está internada num hospital da cidade de Puerto Princesa, nas Filipinas, com suspeita de contaminação pelo coronavírus. É um casal com um filho de 10 anos. Eles estiveram em Wuhan, na China. A gente vai agora para Tóquio conversar com o repórter Carlos Gil. Carlos, boa noite aqui do Brasil. Por enquanto são suspeitas. Maju, boa noite. Boa noite, Tadeu. Boa noite a todos. Segundo o Itamaraty, a Embaixada Brasileira em Manila confirma que a família brasileira está hospitalizada, mas ainda aguarda um diagnóstico preciso para saber se a causa é mesmo infecção pelo novo coronavírus. Um dado que é muito relevante em relação ao contágio foi revelado hoje pelo Ministério da Saúde da China. Esse tipo de vírus seria transmitido antes mesmo que uma pessoa contaminada apresente sintomas, o que torna o combate mais difícil. É só imaginar, por exemplo, o controle de temperatura corporal feito nos aeroportos, que a gente viu na reportagem,
não acusaria nada, porque essa pessoa infectada ainda não teria apresentado febre, mas já estaria passando o vírus adiante. Já há mais de 2.000 casos confirmados e a paciente mais nova é uma bebê de apenas 9 meses de idade em Pequim. Agora há pouco, a emissora estatal japonesa, a NHK, confirmou, atribuindo a fontes autoridades chinesas, que o número de mortos já chega a 80. O prefeito da cidade de Wuhan disse que pelo menos mais 1.000 casos deverão ser confirmados. Nos hospitais de Wuhan, cerca de 2.700 pacientes estão em observação. Nesse domingo, novos casos foram confirmados em diferentes países. Nos Estados Unidos já são 5, aqui no Japão um quarto caso foi confirmado, mas já há também um paciente que teve alta. Então, no momento, são 3 doentes por aqui, todos turistas chineses. 13 locais fora da China continental já registraram pelo menos um caso confirmado do vírus. É isso, Gil. O mundo inteiro está em alerta.